Olá, queridas pacientes, eu sou o Dr. Matheus Erdi e vou responder mais umas perguntas das minhas seguidoras do Instagram e do Facebook. E quem tiver também no YouTube pode mandar essas perguntas para eu responder em vídeos iguais a este. Bom, a gente vai começar com a primeira pergunta da Drica Lima, que ela fez lá na página pessoal minha do Facebook, tá? Da Dr. Matheus Erdi, cirurgião plástico, na qual ela me perguntou quantas cirurgias plásticas eu posso fazer numa mesma cirurgia. Ou seja, quantas associações de cirurgias eu posso fazer juntos. Bom, essa pergunta é um pouco complicada de responder, porque na verdade o que limita muito é basicamente a saúde da paciente. Então, se a paciente estiver muito bem para sofrer mais de uma cirurgia ao mesmo tempo, tá? Então precisa estar com a taxa de células vermelhas lá em cima, a cicatrização estiver ok, os contágios celulares todas normais, tá? Então isso é uma coisa importante. A outra coisa que limita também são associações que não combinam. Por exemplo, paciente que quer operar o bumbum e quer colocar uma prótese de mama. Então, por causa da posição, o pós-operatório, é uma cirurgia que não casa muito bem uma com a outra. Não quer dizer que não possa ser feita, mas é uma cirurgia que não casa muito bem. E outra coisa são cirurgias com tempos muito grandes de cada cirurgia. Então, quando a gente fala que vai fazer uma cirurgia mais a outra, a gente está somando o tempo da cirurgia da primeira junto com o tempo da segunda. Então, uma cirurgia que demore de mais de 5, 6, 7 horas é uma cirurgia que quanto maior o tempo da cirurgia, maior os riscos são de problemas anestésicos, maior risco de infecção. Então, a gente tenta minimizar ao máximo esse tempo cirúrgico para minimizar os riscos. Mas não quer dizer que uma associação, por exemplo, associações que são comuns, a lipo com a prótese de mama ou com a própria mamoplastia redutora, a lipoaspiração com a abdominoplastia, a abdominoplastia com a mamoplastia, são associações bem comuns que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem que ver se não vai colocar a paciente em risco, fazendo uma cirurgia ser muito longa ou uma cirurgia que a paciente perca muito sangue e coloque isso em risco. Então, por exemplo, o paciente que já tem uma anemia, fazer uma lipoaspiração grande com uma abdominoplastia, isso vai deixar ela muito mais anemiada e essa paciente pode ter riscos maiores. Então, estando bem de saúde e uma boa experiência do seu cirurgião plástico, ele vai saber se você pode associar as cirurgias ou não. Bom, a segunda pergunta veio da Valéria Junqueira lá no Instagram, tá? É que ela me perguntou um pouco nessa mesma linha se pode operar o nariz e colocar uma prótese de silicone na mesma cirurgia. Essa é uma associação boa, não tem grandes problemas. A cirurgia de nariz e quando a gente vai colocar a prótese de mama também são cirurgias rápidas e são com tempos cirúrgicos rápidos. Se a paciente estiver bem de saúde, não tem problema. É uma associação que pode ser feito sim, viu, Valéria? Tá? E a última pergunta de hoje veio da Monique Salhab, lá no Instagram também, e ela me perguntou quais são os riscos da rinoplastia. Bom, risco qualquer cirurgia tem, desde uma pequena cirurgia onde a gente tire uma verruguinha no dedo até uma abdominoplastia, até uma neurocirurgia, toda cirurgia tem seus riscos. Então, as primeiras coisas que a gente saber é aquilo que eu falei lá no comecinho para a associação. A gente tem que saber se você está bem de saúde para poder sofrer a cirurgia. A cirurgia plástica a gente teoricamente não está tratando um problema que precise de urgência de tratamento. Então a paciente pode estar bem compensada, preparar bem essa paciente para poder ser operada com a maior segurança possível, fazendo os exames de pré-operatório, a paciente tendo noção toda do como se cuidar, como se portar, fazer o repouso no pós-operatório, isso tudo é importante para a cirurgia correr tudo bem. Os riscos da rinoplastia imediato, como qualquer outra cirurgia, são os sangramentos, o hematoma, que é o acúmulo de sangue, o sangramento excessivo, algum tipo de sangramento é normal até na cirurgia de nariz, infecção também é outra complicação precoce.